na região norte. A crítica está no Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E para fechar a maior extensão territorial brasileira, sua emissora finca bandeira no estado do Rio Oiapoque. Chegamos ao Amapá, conhecido pelo lema Aqui Começa o Brasil. 16 municípios formam o estado mais preservado do país, sendo um deles a capital, Macapá, onde a crítica inicia operações em parceria com a TV Lupa 1 Brasil, no canal 5.1. As riquezas dessa terra, dessa gente, agora nas multitelas da crítica para milhões de brasileiros. Vamos viajar juntos pela beleza da fortaleza de São José de Macapá, o marco zero do Equador, nos produtos do Mercado Central ou em uma partida no Estádio Zerão. O macapaense também vai se ver no dia a dia, nos assuntos que envolvem a capital do Amapá por uma equipe que conhece bem esse lugar. E ninguém melhor para falar da nossa casa como quem mora nela. A partir de agora, nos juntamos aos quase 500 mil de habitantes de Macapá para também fazermos parte dessa família. E de família, a crítica entende. Só estava faltando você, Amapá. Agora somos 7. Somos toda a região norte com o sinal da crítica. Afinal, onde estiver uma amazonense, lá estaremos. Hoje também não seria diferente. É a sua emissora chegando aos lares de milhões de brasileiros na maior região do país. A Crítica e TV Lupa 1 Brasil, juntas no Amapá, canal 5.1. Te apressa, Helson, não comprei as passagens da nossa viagem. Calma, mãe. Já comprei pelo aplicativo Amazon Bus. E tu conhece essa empresa, Helson? Olha lá, menino, vamos pegar a estrada. Pra senhora, só o melhor. São ônibus novos, poltronas confortáveis, banheiros feminino e masculino. Dá até pra ir dormindo durante a viagem. Eu durmo quando eu viajo. Tem até o Wi-Fi e ainda faz transporte de encomendas. Te mando. Olha, Helson, gostei. Falei pra senhora. Olá, como vai? Eu vou ir de você, tudo bem? A gente começa essa edição do programa Memória Viva lembrando que agora, além da internet, no canal Açaí News, você também vai acompanhar toda terça-feira no canal aberto as nossas entrevistas. Uma parceria com a TV Lupa 1, canal 5.1. Todos os dias, quando a gente libera o sinal às 20 horas no canal Açaí News, depois às 9h30, 21h30, você também tem a oportunidade do canal aberto de assistir às entrevistas. Nós vamos em breve também divulgar o calendário de divulgação dos primeiros episódios. Você que quer assistir também no canal aberto, pelo canal Lupa 1, você vai ter a oportunidade de rever, e aqueles que desejam pela internet, todos os episódios, desde a primeira entrevista, estão no canal Açaí News, que você acessa pelo YouTube. O nosso programa de hoje tem um entrevistado muito especial. É alguém que eu tenho uma relação de amizade há pelo menos 3 décadas, desde que eu ainda era do movimento estudantil e ele já com uma promissora carreira de advogado, e que vem da família cuja atividade na carreira jurídica é a mais longeva do estado do Amapá. Recentemente, inclusive, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, houve sessões comemorativas a essa data. E eu, inclusive, comentava aqui nos bastidores o que, de certa forma, inspirava ainda mais o meu respeito, é que foi uma comemoração coletiva, porque todos, inclusive, evocaram a chegada do patriarca, o grande Cícero Borges Bordalo, e é claro que eu estou falando aqui com o advogado Cícero Bordalo Júnior, que já foi secretário de Segurança Pública, é um advogado que já teve uma carreira muito controvertida e polêmica, porque sempre foi muito firme nas suas posições, continua sendo, mas ele revela que hoje, aos 65 anos, vive uma fase mais comedida.
Muito obrigado por nos receber no seu escritório. Honra, a felicidade é toda da família Bordalo. E nesse momento, eu lhe diria que temos uma história de vida fantástica. Você recordou de uma situação incrível que voltou à minha memória também, na época que eu fui representante de turma na Faculdade de Direito, fui o orador de turma da minha turma, escolhido e eleito pelos colegas de sala de aula, e fui representante do curso de Direito na faculdade, toda a faculdade, e representei-os no Rio de Janeiro, num Congresso Nacional de Direito, quando ainda era universitário. Puxa, o Cícero Bordalo Júnior é, eu posso dizer, um garoto prodígio, né? Quando ainda estudante de direito, já era alguém que era olhado como um advogado que no futuro seria. E, na verdade, o senhor teve, evidentemente, uma inspiração para isso, que foi seu pai, Cícero Borges Bordalo, que chegou a Amapá nos anos 50 e aqui estabeleceu também uma carreira promissora. Indubitavelmente. Meu pai, ele é o mestre, o matriarca da advocacia do estado do Amapá. Iniciou no ex-território federal do Amapá, alugando a casa da dona Sarita, mãe do Edson, e ficava onde é hoje o restaurante japonês, ali próximo da UAB, de frente para a Casa Leão do Norte. Lá ele inaugurou, em 1955, o primeiro escritório de advocacia do ex-território federal do Amapá. E, posteriormente, depois de acho que uns 15 anos, ele mudou-se para os altos do Bar Gato Azul, onde hoje é uma rótica, né? Fica lá na parte térrea. E de lá para cá, eu vivenciei todos esses momentos fantásticos ao lado dele e da minha mãe, que era professora, e todos os dias eu tinha que estudar. Estudava de manhã e à tarde estudava em casa, ou sozinho, ou com professores particulares. E eu recordo que, na época, um dos professores, que era um dos poucos aqui, da língua francesa, foi contratado para me ensinar a falar francês, o idioma francês. E, posteriormente, eu passei a estudar inglês também. Hoje eu tenho um filho que conhece 3 idiomas, além do português, francês, inglês e espanhol, sabe Bordalo. Eu considero poliglota da família, já viajou por toda a América do Sul e todos os filhos viajaram para os Estados Unidos e outros países. Nesse contexto de aquisição de cultura, eu fui até a China, onde me hospedei em Hong Kong e conheci toda a população chinesa, os costumes chineses e a dicotomia que existe entre Oriente e Ocidente. Fui por toda a Europa, por quase todos os países da Europa, pela França, pelo Reino Unido, na Inglaterra, Bélgica, a Itália, Grécia, as Ilhas Gregas. Enfim, rodei todos os países que eu pude rodar naquela época. Fui a Dubai, fui em Abu Dhabi, no Oriente Médio, e por toda a América do Sul quase eu também estive. E o último lugar da América do Sul onde eu conheci foi no Uruguai e Punta del Este, que é fantástico, maravilhoso, para passar uns 15 dias de frente para o Oceano Atlântico, aproveitando a vida. Muita gente usa os seus roteiros de viagem para conhecer novos espaços. O que lhe estimulou a conhecer todos esses lugares? Aquisição de culturas. Eu acho que quanto mais mundialmente você for eclético, melhor para o seu cérebro, não só para a sua autoestima, mas para o seu intelecto, para a aquisição de conhecimentos, de comportamentos, de entendimentos de polos opostos, como pensam sobre a mesma coisa. E você vê ao final que o radicalismo, ele desnutre a sua inteligência. O radicalismo, ele afeta a sua capacidade emocional, ele destrói o seu intelecto. E esta luta pela aquisição de cultura me torna mais empático perante a humanidade, perante seus semelhantes. Então, meus pais sempre me ensinaram: procure ao máximo adquirir cultura sempre, não pare até o final da sua vida. E o meu pai, até os 82 anos, ele fazia tribunal do júri e vencia. E os meus colegas advogados me olhavam e diziam: teu pai dizia, não, ele é estudioso.
Quando seu pai chegou a adquirir esses costumes dos pais? Quando ele chegou em 1955, fazia apenas 2 anos que tinha sido inaugurado o prédio do Fórum, né, que foi inaugurado em janeiro de 1953, e de uma tentativa em dezembro de 1953, da instalação da seccional da OAB aqui, que acabou não indo adiante em razão do número limitado de advogados, tanto que os advogados que atuavam aqui tiveram que ficar vinculados à OAB do Estado do Pará, situação que persiste até 1973, quando finalmente é instalada a nossa seccional. O doutor Campbell, se não me falha a memória, que foi o primeiro presidente. E o seu pai atravessou por todas essas etapas, desde a da presença incipiente do advogado, do número reduzido de profissionais, até mesmo e aí agora com o advento da tecnologia, ele acabou atravessando todas essas etapas. Deve ter sido muito difícil, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, meu pai, ele pregava, sempre ele comentava sobre esses aspectos, por que que ele não havia sido candidato a presidente da OAB. Ele dizia: olha, eu tenho muitos trabalhos a desenvolver, eu tenho muitos livros a pesquisar, eu preciso estudar, eu não tenho condições de ser presidente da OAB porque eu não tenho tempo para lidar em problemas institucionais por conta da carga de trabalho que eu desenvolvo no dia a dia. Mas, embora não tivesse atuado de forma direta, ele participou, é claro, no processo de implantação da ordem. Participava de todas as reuniões, sempre os advogados pediam a opinião dele em tudo, e ele aconselhava qual seria o melhor caminho para se desenvolver a instituição da seccional do Estado do Amapá. O que também me chama a atenção na trajetória do seu pai é que, diferentemente de outros advogados que tiveram uma trajetória longeva na advocacia, e alguns já de saudosa, por exemplo, o doutor Adel foi até delegado de polícia, atuou em outras áreas. O seu pai sempre optou em trabalhar exclusivamente da advocacia. Na advocacia, sempre, sempre preferiu a advocacia. Doutor Cícero, eu quero contar agora um pouco, a gente relembrou um pouco da história do seu pai. O senhor, assim como muitos outros amapaenses, foram buscar formação no estado do Pará para depois retornar e aplicar o conhecimento. Quando o senhor retorna para o estado do Amapá para começar a sua atividade de advogado, o que o senhor encontrou? Nós já estávamos na condição de estado ou ainda território, né? Ainda éramos território federal do Amapá, os juízes eram juízes dos territórios e do Distrito Federal, enviados pelo Tribunal de Justiça de Brasília, para trabalharem no estado do Amapá, juntamente com os promotores de justiça que eram do Ministério Público do Distrito Federal, todos eles. E quando eu cheguei aqui, ainda estávamos nesse sistema, né? Posteriormente foi lançada transformada com o advento da Constituição, o Amapá se transformou em estado, e nós tivemos a implantação da Assembleia Legislativa, né, do Executivo e do Judiciário com o primeiro Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, onde o Dr. Douglas Evangelista Ramos, que foi o nosso mais ativo juiz da época, tomou a presidência do Tribunal de Justiça e nomeou os desembargadores para compor o colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Qual foi o ano que o senhor retornou para cá, né? Eu cheguei aqui em 1986, né? Final de 86. Ano da Copa do Mundo, né? E toquei o barco de lá para cá, acordava todos os dias de madrugada, porque clientes me ligavam para que eu fosse na delegacia de polícia, só que não existiam crios bárbaros como existem atualmente. A sociedade não tinha esse problema doentio que hoje persiste, né, na conduta das pessoas, por falta da quantidade de sociólogos que deveriam ter, e de psicólogos e psiquiatras, e nós lidávamos com esse problema. E de manhã nós tínhamos a Justiça do Trabalho, que também era o juiz trabalhista do TR8, do TRT da 8ª Região. Inclusive, um deles foi meu professor de Direito Internacional, se tornou juiz aqui do Estado do Amapá, posteriormente, e também nós tivemos o Judiciário. Então, de madrugada a delegacia, pela madrugada, de manhã a Justiça do Trabalho e à tarde o fórum com as audiências. E eu não parava, eu era elétrico. Estava muito jovem, adorava trabalhar, era apaixonado pela carreira
E nos momentos que eu não tinha realmente o que fazer, eu procurava me aperfeiçoar nas literaturas jurídicas através de livros que realmente faziam parte da minha vida profissional. Embora, muita gente acreditasse que em algum momento o senhor iria se inserir ou seguir uma carreira política, o senhor nunca, optou, embora tenha em alguns momentos até apoiado alguns candidatos, mas o senhor atuou no poder executivo, na condição de secretário de Estado. Como é que foi Eu isso? fui secretário de Justiça e Segurança Pública, né, pelo nome consagrado na advocacia. Posteriormente, eu fui o primeiro consultor jurídico da Assembleia Legislativa, na inauguração da Assembleia Legislativa, e posteriormente eu assessorei muitos políticos, inclusive o senador e ex-presidente da República, José Sarney. Eu e meu filho, Cícero Bordalo Neto, nós fomos advogados dele no Tribunal Regional Eleitoral e toda a área eleitoral ficou responsável por nós no momento das eleições em que ele se candidatou aqui no estado do Amapá e tivemos êxito em todos os processos. Muita gente não entende. O senhor veio de uma família tradicional, o senhor, atuou para políticos importantes, esteve em lugares, extremamente, importantes da vida política do Amapá, mas em alguns momentos o senhor também saiu em defesa de casos que muitos advogados até desprezaram. E o que é mais interessante, em algumas vezes atuando até na advocacia pro bono. Como é que foi isso? Olha, eu acredito que seja paixão e identificação com aquele foco. E eu optei por me tornar advogado. Eu passei na época no vestibular, na Unifap, na UFPA, perdão, não existia Unifap, era UFPA, em Letras e Artes, na Ficom, em Administração de Empresas e na UNAM em Direito. E o meu pai disse: olha, meu filho, eu tenho uma proposta de fazer. Eu era bancário, eu trabalhava na tesouraria do Banco Real, que hoje é o Santander, em Belém do Pará, nessa época. Eu já morava em Belém, para fazer faculdade. E eu passei o vestibular nas 3 faculdades e ele disse: eu tenho uma proposta para lhe fazer, porque ele viu que eu fiz a opção de ficar em 2 faculdades ao mesmo tempo. Ele disse: meu filho, você peça a exoneração do banco, eu lhe dou uma mesada com tudo para você se sustentar junto com a sua família. Eu era casado nessa época, eu já tinha um filho, aliás, 2 filhos, e nesse período ele se colocou à disposição para me ajudar nesse aspecto. Eu disse: então está fechado. E só vou lhe pedir uma coisa: você abre mão da outra faculdade, só fica em direito. Eu disse: mas por que, pai? É tão interessante, ela se coaduna. Eu disse: não, meu filho, o direito é uma árvore. Olhe para uma mangueira e veja quantos galhos ela possui. Você vai para o direito constitucional, administrativo, penal, tributário, trabalhista e tanto previdenciário, etc, tal, você vai se perder, não vai conseguir se encontrar em nem todos os ramos do direito, nem no internacional. E como é que você vai fazer mais um outro curso, além deste que já é lotado de caminhos? Você tem que fazer um curso, que é o mais difícil, de direito, e se especializar em uma área. E o senhor evidentemente acatou os conselhos do velho Cícero, né? Sim, eu acatei todos os conselhos. Eu queria me especializar na área criminal e nos tribunais superiores e, paralelamente, em direito civil e trabalhista. Na área civil, porque a área civil ela é um leque de opções também. Nós temos aí direito possessório, direito de família, direito da mulher, direito, hoje, inclusive, do ramo LGBT, favorável à igualdade social e humana. Nós temos aí direito patrimonial e uma série de outros caminhos a seguirmos no direito civil, né, paralelo à Constituição Federal. E, neste caminho, eu me especializei também na área criminal, fiz diversos cursos em São Paulo, Brasília e até em Santa Catarina nós participamos de congressos e cursos especializados na área criminal. Aliás, é exatamente a partir daí que quando eu lhe falei que o senhor assume casos que muita gente imaginou que o senhor talvez não tivesse interesse em sair em defesa, na área criminal o senhor chegou a advogar em casos que chocaram inclusive a opinião pública, crimes que acabaram ganhando os noticiários, né. Eu lembro que, ao final da década de 90,
eu trabalhei na causa mais, assim, horrenda, diria, o estado do Amapá, que na época teve uma repercussão internacional e no dia do julgamento, no Oiapoque, nós tínhamos ONGs da Holanda de direitos humanos e os representantes vieram para o Brasil para acompanhar o julgamento. Coisas que eu nunca tinha visto em minha vida, toda a minha vida aconteceu ali. E na época era um governo ideológico de esquerda e eram mais de 30 ônibus lotados na estrada, onde o município de Oiapoque ficou sem condição de habitar todos os integrantes. Muitas pessoas dormiam dentro dos ônibus, porque os hotéis não tinham acesso para todo aquele que dá um montão de pessoas. Então, na época, eu recordo que eu fui contratado por um senhor que era tido como suspeito de ter sido mandante. E o período que eu advoguei para ele, até no final, ele ficou em liberdade, eu consegui que ele ficasse em liberdade e mostrei ao Poder Judiciário a grande dúvida que havia com relação a essa acusação, que eu considero difamatória contra ele, porque ele chorou, ele tinha 80 e poucos anos, e ele chorou ao lado da esposa e na minha frente, dizendo, pelo amor de Deus, que não pensasse uma coisa, uma desgraça dessa a respeito dele, porque ele era amigo do exército, que eles eram militares, de uma das vítimas que havia sido chacinada. E que ele não faria uma desgraça daquela com um amigo dele, muito mais com os parentes do amigo. E aquilo aí me causou uma certa confiança, uma confiabilidade. Mas os outros envolvidos, eu procurava manter distância, porque eu não me sentia bem espiritualmente próximo dele. E aconteceu uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci, e quando eu falo, ela mexe com a minha emoção. Um dos envolvidos que eu desconfiava que havia sido, assim, o mais perigoso, o mais perverso, que enfiou uma picareta no peito de uma senhora de 80 e tantos anos de idade em cima de uma rede, ele, de dentro da cela, fez assim, doutor, com as mãos. Eu estava na delegacia, no município de Amapá. Aí eu, calmamente, procurei ser educado, toquei na mão dele, tirei a minha mão e me retirei, fiz assim com a cabeça, saí, ele continuou. Ah, eu saí e o agente viu que eu estava passando mal. Ele disse, doutor, o que foi que aconteceu? Eu disse, eu estou passando mal, me arranja um álcool, me arranja água, eu quero lavar minha mão. A mão daquele homem estava gelada, e a maneira de ele olhar para mim achando graça me causou um sentimento horrível no meu emocional, no meu psicológico. E na minha cabeça eu fiquei com aquilo, esse cara foi o autor do assassinato da idosa. E até hoje eu não sei se ele foi, depois parece-me que descobri que ele tinha sido, eu não sei, enfim. E eu procurei me afastar dessas outras pessoas e não chegava próximo deles. E aí, o que era tido como mandante, que eu prefiro não comentar o nome dele, não falar o nome, disse, doutor, eu preciso lhe fazer um pedido, seja advogado do meu motorista, porque estão dizendo que o meu motorista foi que levou o pessoal. E se isso aconteceu, não fui eu, foi outra pessoa. E depois passaram a falar mal de um filho do que era tido como mandante, que não era mais ele, que sim um filho tinha feito. Isso causou uma grande confusão na investigação. E eu passei a ser advogado do motorista a pedido dele. E o motorista, no juro, toda a bandeira era do partido de esquerda, do governador da época, gritando por condenação, e nós ficamos por 4-3, quase que eu absolvi, ele foi condenado. Eu recorri, anulei o júri pela pressão popular em cima dos jurados e consegui vitória. Então, o meu nome ele se expandiu a nível nacional como advogado, e eu comparei aquele julgamento com o julgamento do meu pai no dia que ele defendeu no ginásio Albertino Ramos o primeiro e único julgamento, que foi o júri do IPI, onde mataram o fiscal da Receita Federal
e 4 réus foram ao tribunal do júri, meu pai conseguiu absolver todos os clientes que contrataram ele. E eu fiz uma comparação que eu achei parecida, a minha estreia na causa mais difícil com a estreia dele na causa mais difícil. Eu disse: eu estou indo no caminho correto. Posteriormente a isso, eu atuei em 7 operações da Polícia Federal. Foi fantástico e mais esplêndido. Eu aprendi muito mais na cadeia de custódia sobre perícias com peritos fantásticos, espetaculares. E eu me entrosava, fazia amizade com os melhores peritos do Brasil. E foi quando eu fiz amizade com todos os policiais da Polícia Federal, com os peritos, que inclusive discutiam comigo de bom oração. E diziam: vamos ficar amigos, mas nós somos contra ideologicamente. Eu sou contra os seus clientes, mas você está no seu papel de advogado. E eu consegui, nos tribunais superiores em Brasília, as mais fantásticas vitórias, incluindo a que libertou diversos políticos quando foram presos governadores, vice-governadores, esposas, secretários de segurança pública, funcionários públicos federais, estaduais. Os 9 que me contrataram, primeiramente foram 7, depois mais 2, ficaram 9 no total. Eu libertei todos e absolvi todos. E aí eu passei a ter o meu nome respeitado no Superior Tribunal de Justiça em Brasília por todos os ministros do STJ. E aí, realmente, eu disse: consegui chegar onde eu desejava chegar, me tornar nacionalmente respeitado pelos profissionais. E tive exemplos fantásticos na minha vida. Meu pai, ele tinha as maiores coleções de direito civil, processual civil, direito penal, processual penal, Nelson Bria, Hélio, são muitos, era uma corte de profissionais brasileiros, portugueses, europeus que falavam sobre o direito internacional, direitos humanos, direito civil, direito comparado. Inclusive participei de 4 eventos de direito comparado com professores da Bolívia, de Portugal. Tive a felicidade de participar, inclusive, com o reitor da Bolívia participando, e foi uma coisa assim incomensurável em minha vida profissional. Conheci o Roberto Batoca, um dos maiores advogados do Brasil. O Zacarias Poron se tornou meu amigo, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, e tantos outros advogados fantásticos, Sérgio Ferraz e tantos outros, famosíssimos em todo o país e respeitados por todos os tribunais respeitados até os dias atuais. Qual é o segredo para ganhar uma ação num tribunal superior como o STJ ou o STF? Porque, diferentemente de um processo que começa aqui na primeira ou na segunda instância, que o advogado tem a possibilidade de despachar por magistrado ou desembargador, a gente está distante do tribunal. O senhor costuma fazer essas incursões dos tribunais? Eu me costumo contactar com todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça e com o do Supremo Tribunal Federal. Na última vez, quando iniciou o processo de julgamento do Bolsonaro, eu estava com audiência marcada com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que infelizmente não pôde me atender porque estava iniciando naquele dia o julgamento do ex-presidente da República, Bolsonaro. E então eu me dirigi ao STJ, onde eu fui recebido pelo relator para conversar com ele sobre o meu trabalho, sobre o meu recurso e as teses que eu havia abordado e por quais motivos eu havia escolhido aquelas teses. E ele me recebeu com muita fidalguia, com muita diplomacia, com muito respeito, muito carinho, e eu me senti extremamente feliz. É como se eu estivesse com uma extensão do meu escritório de advocacia dentro do gabinete do ministro. Eu queria tirar uma dúvida. Durante a sua fala, o senhor tratou de 2 questões, mas eu quero falar primeiro de uma delas. Primeiro da questão ideológica, e em alguns momentos eu senti na sua manifestação questões de ordem espiritualista, mas eu vou deixar para o final. Vamos falar sobre a questão de ordem ideológica. Como é que o senhor se classifica ideologicamente e em que sentido a sua posição ideológica interfere nos casos que o senhor abraça? Eu aprendi com o passar do tempo que a ideologia, ela
boicota o teu raciocínio técnico. Então eu afasto todas as cores de partidos políticos do processo e julgo os fatos ocorridos. O que aconteceu foi isto, isto e isto. A regra, qual é para esta situação que deve ser aplicada? E aí eu vou aprofundar os estudos e nos precedentes dos tribunais superiores, procurando os últimos julgamentos sobre aquele tema para saber se eu posso emprestá-los ao meu cliente para que ele seja beneficiado. É desta forma que eu procuro estabilizar diplomaticamente o processo, seja civil, criminal ou qualquer outro ramo do direito. O senhor se considera uma pessoa espiritualizada? Olha, não magnificamente, mas eu tenho respeito por todas as religiões. Eu não sou radicalista, eu não tenho eh, essas questões, por exemplo, de racismo, que muitos, né? Isso eu falo internacionalmente, muitos seres humanos, eles criam um ranço com a macumba. O que que é a macumba? A macumba, o feitiço, o que que é isso? É uma crença que veio, ela é milenar. E se eu for num terreiro e estão dançando, eu procuro bem lhe dizer como católico e respeitar a crença do meu semelhante, porque todas são do bem e todas nos levam a Deus. E todas procuram, através dos caminhos que os seus gestores, os seus criadores implantaram, elas procuram Deus. Então, se independentemente do protestante, do católico, do crente, do chinês, do budista, do japonês, do africano, eu acho que tudo que nos leva a Deus, nós devemos respeitar e tratar com carinho. E procurar tratar o seu semelhante que tem pele, carne e osso e todos os órgãos como você, como teu irmão de vida. Não precisa ser irmão de sangue. Trate ele bem, com carinho. O cachorrinho que você vê na rua. Um dia desses eu estava observando um quintal perto da piscina, algumas moscas voando e umas formiguinhas andando. São seres vivos. E às vezes o ser humano os trata como insetos perigosos. Sim, existem bactérias, existem vírus, existem infecções. Mas se nós tivéssemos um pouco mais de humanidade com todos os seres vivos no planeta, será que o nosso planeta não era mais feliz? Essa guerra que estão planejando em realizar, isso vai destruir a humanidade ou vai nos fazer crescer? As pessoas que pensam na guerra, que estão na liderança, elas estão mentalmente sadias, brigando por bens materiais? Não, elas não estão sadias. Então, espiritualmente, eu penso dessa forma. Perfeito. Nesse contexto. Quando nós chegamos, o senhor estava trabalhando numa peça e do modo tradicional, né? Usando Word, escrevendo. Como é que o senhor observa ainda hoje com essa utilização massiva da inteligência artificial pelos advogados? Eu acho perigoso. Eu acho que o advogado deveria, eh, com mais cautela, realizar o trabalho e concluir com o conhecimento que ele possui e com as pesquisas que ele realiza. Se há dias atrás eu visualizei uma entrevista na CNN ou na Globo News, onde os psicólogos fizeram um requerimento ao Conselho Federal de Psicologia para que entrassem em contato com todos os fornecedores de inteligência artificial para aconselhar a quem tenta fazer terapia pela inteligência artificial a procurar um profissional especialista. Por quê? Porque isso é muito perigoso. Você não sabe, a inteligência artificial ela não tem condições de avaliar se aquela pessoa está prestes a cometer um suicídio
por depressão, ou por alguma ansiedade, ou por algum problema mental, ou não. Ela é inteligência artificial. É uma máquina. E o profissional, ele é insubstituível. Primeiro, o ser humano, ele tem sentimentos. A inteligência artificial tem inteligência. O ser humano tem inteligência e sentimentos. A inteligência artificial não tem. Então, qual seria o correto? Você usa a inteligência artificial para tirar algumas dúvidas, se um dia precisar. Mas o correto, mais tradicional, mais veraz, é o livro, a doutrina, a jurisprudência e a melhoria do seu vocabulário, dos seus trabalhos, dos seus escritos, para que depois o desembargador, o juiz, o ministro possa ter acesso e você, se puder, explicar a ele o consenso daquele raciocínio, como se formou, de onde veio, a parte que você representa, ela entrou em conflito com o opositor por qual motivo, qual é o núcleo a ser solucionado para que os dois fiquem bem. Então, nesse contexto, eu advogo na trabalhista, na civil, na criminal, nos dias atuais. Doutor Cícero, muito obrigado por nos receber. Eu acho que, assim como eu, muitos que estão nos assistindo tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do que o senhor pensa, um pouco da trajetória da sua família. Quero lhe desejar longevidade, né? Que seja tão longevo como foi seu saudoso pai, e dizer que há um respeito muito grande de minha parte pela sua trajetória, pela sua atuação. O direito também, depois do jornalismo, atividade que eu exerço há 31 anos, hoje também é uma área que tem meu foco de interesse, e dentre aqueles que eu tenho esmero e referência, o senhor com certeza está dentre eles. E eu quero convidar você a rever esse programa e todos os outros que estão na nossa plataforma, e também assistir os programas toda terça, liberados na plataforma Açaí News a partir das 20 horas e às 21h30 no canal 5.1 TV Lupa 1. E eu me despeço com a frase do grande escritor amapaense Álvaro da Cunha, que nos deixou uma vasta obra literária e que tem uma frase singular: convém ponderar a autoridade. Não existe prisão cautelar. Cautelar é a liberdade. Para você, uma excelente noite e até o próximo programa. Na região norte, a crítica está no Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E para fechar a maior extensão territorial brasileira, sua emissora finca bandeira no estado do Rio Oiapoque. Chegamos ao Amapá, conhecido pelo lema Aqui Começa o Brasil. 16 municípios formam o estado mais preservado do país, sendo um deles a capital, Macapá, onde a crítica inicia operações em parceria com a TV Lupa 1 Brasil, no canal 5.1. As riquezas dessa terra, dessa gente, agora nas multitelas da crítica para milhões de brasileiros. Vamos viajar juntos pela beleza da fortaleza de São José de Macapá, o Marco Zero do Equador, nos produtos do Mercado Central ou em uma partida no Estádio Zerão. O macapaense também vai se ver no dia a dia, nos assuntos que envolvem a capital do Amapá por uma equipe que conhece bem esse lugar. E ninguém melhor para falar da nossa casa como quem mora nela. A partir de agora, nos juntamos aos quase 500 mil de habitantes de Macapá para também fazermos parte dessa família. E de família, a crítica entende. Só estava faltando você, Amapá. Agora somos 7. Somos toda a região norte com o sinal da crítica. Afinal, onde estiver uma amazonense, lá estaremos. Hoje também não seria diferente. É a sua emissora chegando aos lares de milhões de brasileiros na maior região do país. A Crítica e TV Lupa 1 Brasil, juntas no Amapá, canal 5.1.
Te apressa, Helson, não vou preço passagem da nossa viagem. Calma, mãe. Já comprei pelo aplicativo Amazon Bus. E tu conhece essa empresa, Helson? Olha lá, menino, vamos pegar a estrada. Pra senhora, só o melhor. São ônibus novos, poltronas confortáveis, banheiros feminino e masculino. Dá até pra ir dormindo durante a viagem. Eu durmo quando eu viajo. Tem até o Wi-Fi e ainda faz transporte de encomendas. Te manca. Olha, Helson, gostei. Falei pra senhora.